Ô de casa! Fala, meu povo! Eu sou o Dani Capeta e esse é o nosso canal Memorial. E hoje estou muito bem acompanhado aqui do meu querido São Francisco, que é o padroeiro da minha vida, padroeiro da minha filosofia de vida. Hoje até vou mostrar meu tal aqui, em homenagem ao nosso São Francisco. E hoje nós vamos falar da presença desses franciscanos aqui na cidade de Paranaguá, tá? Por isso que eu trouxe meu amigo São Francisco para o vídeo de hoje. Então nós vamos falar do monumento chamado Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, tá? A nossa Igreja da Ordem, certo? Então tem um histórico bem longo na nossa cidade. Lá já em 1674 já estava previsto de acontecer a construção de um convento para os franciscanos aqui em Paranaguá, que acabou não acontecendo. Daí depois a Irmandade só foi fundada lá em 1700 pelo Gaspar Teixeira de Azevedo. Daí passou 70 anos com a Irmandade acontecendo em vários lugares. Eles acabaram ficando lá na igreja de Bom Jesus dos Perdões, que eu já falei sobre a igreja. Ficaram abrigados lá durante 70 anos. Daí só depois, entre 1770 e 1784, que eles conseguiram fazer a construção da igreja deles mesmo. Então foram mais 14 anos na construção dessa igreja. E eles têm um papel muito importante dentro da nossa história. Eles serviram também, como outras irmandades também, em vários setores da comunidade. Uma coisa que eu queria falar é sobre a torre, porque lá na torre da igreja tem uma inscrição que está escrito assim 1841, e daí as pessoas acham que aquela igreja toda foi construída em 1841, e na verdade não, ela já tinha sido construída antes, só aquela parte da torre que foi construída em 1841, ela é mais antiga, ela já é de 1784. E daí depois de 41, em 1842 que foi instalado o sino da igreja. Que senão as pessoas passam lá na frente, daí olham aquela data lá, aquela ali deve ser a data de construção da igreja. Na verdade não é da igreja, é a data de construção só da torre da igreja, foi construída depois. Certo? Vamos ao nosso poema. Eu fiz um poema para homenagear o nosso querido São Francisco e a construção dessa igreja, que eu tenho muita honra de falar dela hoje, porque ela faz parte da minha história. Lá foi o primeiro lugar onde me apresentei em público, Treminha Grêmio Vara Verde, no antigo Teatro da Ordem, lá no ano 2000, quando eu comecei minha carreira de ator. Foi o primeiro palco que eu pisei como ator, foi lá na igreja de São Francisco das Chagas. Certo? Vamos ao poema então em homenagem a esse monumento icônico na minha vida. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Arquitetura secular. Templo da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, com Itiberê à sua beira. Lá por 1700, Gaspar Teixeira de Azevedo, Gaspar Teixeira, a ordem fundou. Sem capela, sem convento, a Câmara só a terra doou. 30 anos abrigada em Bom Jesus dos Perdões, para sair de onde estava, arrecadaram doações. Depois de 70 anos que a ordem foi fundada, no terreno que já tinham, a obra foi começada. 1784, a igreja foi fundada. Só depois fizeram a torre. Muito além, foi reformada. De início a igreja, pátio e cemitério tinha, mas perdeu seu espaço ao progresso que já vinha. Se as paredes relatassem tudo o que ali ocorreu, narraria dos fidalgos que esse templo recebeu. Se as pedras nos contassem tudo que o incêndio queimou, tristes tempos de ruínas. O templo até teatro virou. Hoje é novamente igreja, como quando construída, ressoam histórias na paisagem, os seus séculos de vida. Sua fachada em encantos que os dias futuros guardem, pros ainda não nascidos possam ver a igreja da ordem. Certo?
Esse é o poema, que conta ali de toda a vida do monumento, né? O seu tempo áureo, onde ele era frequentado pelos mais abastados da cidade. Ele também já serviu como catedral da cidade, quando a catedral de Nossa Senhora do Rosário ficou em reforma, a imagem de Nossa Senhora do Rosário foi levada para lá, então ali funcionou como a catedral do município durante 6 anos. E depois ela queimou, ficou em ruínas, ficou abandonada. Depois foi revitalizada, daí passou a ser uma sala de exposições da Fundação de Cultura, que foi nessa época que eu estreiei lá como ator, que daí foi feito o Teatro da Ordem. E depois, agora em 2009, ela voltou para a igreja e agora funciona como igreja da Ordem de novo, certo? Esse é o monumento de hoje, essa é a nossa história de hoje, a história dos franciscanos em Paranaguá. Certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau!